Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará. Com armas de defesa, temos de perder, família vez poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará ser reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Pregação. Convido você a abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro, o capítulo 5, versos 6 e 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Uma alegria compartilhar a palavra do Senhor, ver a igreja cheia, crianças, jovens, adultos.
para poder ouvir a palavra. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Como eu disse durante a liturgia, nós retornamos para encerrar a exposição desta carta. E hoje é a 28ª mensagem nesta carta. Nós temos 2 domingos à frente, serão 30 pregações na carta de Pedro. E eu recomendo que vocês ouçam novamente esta carta. Está disponível no canal da igreja, ouça diariamente, porque será fonte de renovação para os dias que estamos vivendo e, quiçá, dias que virão. A Escritura diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Novamente, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pai, o Senhor pode abrir os nossos corações e entendimento. Como estava refletindo hoje cedo, parece que a igreja brasileira não falta apenas instrução, falta poder, porque nós não temos nos humilhado e nós não temos te buscado de fato. Ajuda-nos, e se for da sua vontade, se este for o diagnóstico, que pela palavra o Senhor nos auxilie, como sempre tem feito. Obrigado por retornarmos à exposição desta carta bendita, maravilhosa e tão oportuna para dias que vivemos e dias que talvez vivenciaremos. Abençoa o teu povo aqui reunido, abençoa o pregador, para que eu fale somente a tua palavra e aplicando-a de maneira profética. No nome de Jesus, amém. A igreja tem sido atacada de muitas formas, a igreja cristã. Desde falsas doutrinas, já no começo do 1º século, ou no final do 1º século, mas também por ameaças. Ameaças por poderes constituídos, como governos, organizações. E ultimamente a igreja tem sido ameaçada moralmente. Há épocas de calmaria, não na igreja universal, cada igreja, cada situação no mundo vive aspectos diferentes. Por exemplo, no Brasil temos tempos de calmaria, ao passo que no Catar, como a irmã citou, as igrejas são regulamentadas, fechadas, e o proselitismo, ou seja, a evangelização, é proibida. Então, observando do nosso ponto de vista, olhando para a igreja global, há épocas de calmaria e há tempos sombrios. Todavia, Deus não muda. A sua palavra permanece eternamente. Pedro já nos ensinou isto. Seca-se a erva, a flor murcha, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Mas aqueles que se levantam contra o povo de Deus, soberanias, poderes, espíritos malignos, não obterão vitória contra a igreja. Há 2000 anos, se contarmos a igreja cristã, e há mais de 4000 anos, o evangelho é anunciado. Desde do Sodoma e Gomorra, passando por Egito, Babilônia, Roma, Grécia, impérios globais como o atual, a igreja
prevaleceu e prevalecerá. Meu assunto nos próximos domingos, terminando esta querida carta, é como a igreja perseguida deve se comportar. São as instruções finais de Pedro à igreja. Como ela deve se comportar, dando sequência à exposição desta carta. O foco da mensagem de hoje é este: devemos confiar na poderosa mão de Deus. Esta é a primeira recomendação de Pedro, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. O propósito da palavra é fortalecer a fé da igreja para suportar as adversidades. O tema principal da carta, agora em termos de contexto, depois dessa breve introdução, o tema principal desta carta é a esperança cristã. Estou fazendo esse resumo, que nós ficamos quase 2 meses longe dela. É a esperança cristã. E o propósito da carta é triplo. Primeiro, encorajar a esperança conquistada por Jesus aos seus discípulos. Porque receberemos dele a coroa imarcessível, cheia de glória, incorruptível, sem mácula. Receberemos, portanto, a salvação, que não pode ser corrompida. Encorajar a essa esperança. Segundo, incentivar a perseverança e paciência na fé. Este ponto é importantíssimo. A carta é para que a igreja persevere e seja paciente na fé, vivendo em coerência com o Evangelho. Nós podemos viver uma situação difícil, de perseguição, crítica, mas a nossa esperança, a perseverança, a paciência na fé deve ser revelada no modo coerente de viver. E em terceiro lugar, dar suporte à igreja contra a tentação de acomodar-se à mentalidade apóstata do que Pedro chama Babilônia. E Babilônia aqui trata-se do Império Romano. Infelizmente, a igreja brasileira, talvez começando com os pastores, os mestres, temos falhado grandemente em instruir o povo de Deus. De modo que muitos que se dizem cristãos evangélicos não sabem mais discernir a mão direita da esquerda. Já não conseguem mais estabelecer um critério moral da palavra de Deus para suas relações do dia a dia. Como eu estava conversando com a irmã Elisa durante a leitura do sermão, que ela que leu o sermão de casa para cá, a mentalidade dos evangélicos foi cooptada pela Babilônia. E talvez nesta igreja, você na sua função social, no trabalho, na escola, seja também alguém insípido, inodoro, incolor. As suas convicções de fé, talvez, já não determinem a sua forma de viver. Foi cooptado pela Babilônia, pelo Império Romano, pelo pensamento deste século. O pano de fundo, ainda no contexto, é um pouco longo esse contexto, por causa da rememorização. O pano de fundo desta carta é de sofrimento, humilhação e muita provação. Em diversos momentos da carta, o apóstolo Pedro nos remete a isto. Esta provação é comparada a um fogo ardente que purifica a igreja, que limpa as suas impurezas e se espalha como fogo. Nessa sociedade que recebe esta carta, os cristãos são um grupo minoritário. Hoje não. Está entre as maiores religiões do mundo, monoteístas. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mas na época era um grupo minoritário,
difamado pelo seu modo de vida, atacado injustamente. As esposas, talvez, e maridos ameaçados, as esposas particularmente ameaçadas pelos cônjuges por causa da fé. Processados na justiça comum, insultados, discriminados. E a lista não para por aí. Está tudo aqui nesta carta. Caluniado, espancado, segregado socialmente. Vítimas de ações ostensivas do exército romano. Então perceba que a igreja que recebe esta carta está vivendo uma angústia. E a angústia aqui nós poderíamos chamar de institucional. As pequenas igrejas nas casas, lembrando que aqui nós temos igrejas nas casas. As reuniões familiares eram mal vistas, interditadas e eram considerados perigosos. Diante dessa situação angustiante, como você deve se comportar? Qual é o ensino central da carta? Nessas 30 mensagens, se você lembrar isto, você terá uma chave hermenêutica saudável para ler esta carta. O que você deve lembrar? Qual é o ensino principal? Que nós, como cristãos, somos coparticipantes dos sofrimentos e da glória de Cristo. Nós, como cristãos, somos coparticipantes tanto dos sofrimentos como da glória de Cristo. E eu separei 3 versículos que sintetizam ou resumem esta ideia. Ainda na introdução, 1 Pedro 4,13, lerei para você. Você pode também ler sua Bíblia. 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Alegrar-se por sermos coparticipantes dos sofrimentos e da glória. Ainda no capítulo 2, verso 21, se você quiser, é uma boa prática, ler. Diz assim: para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes seus passos. E ainda, o verso mais bonito desta carta. Nós não chegamos lá ainda. Vou parar de bater no púlpito, eu estou batendo de leve. Não é nem aqueles, irmãos que batem de forte, porque não tem argumento. Não tem argumento, bata no... Parei, tá bom, Hugo? O mais bonito de todos que nós não lemos ainda, que é capítulo 5, verso 10 e 11. Para uma igreja que sofre nessas condições, veja só. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Uma chave hermenêutica para a leitura desta passagem, desta carta, é lembrarmos, uma leitura teológica, que somos convidados a ser co-participantes dos sofrimentos e da glória de Cristo. Assim, irmãos, depois desse contexto, finalizando a carta, o apóstolo Pedro,
encoraja a igreja perseguida a como viver na Babilônia. E aqui, Babilônia é um símbolo, na Bíblia, né? É um símbolo de degradação moral. Tirania política, orgulho e rejeição da fé. Veja só, um símbolo de degradação moral, tirania, orgulho e rejeição da fé cristã. Estas coisas dominavam a mentalidade e a prática dos ímpios que perseguiam a igreja. Diante deste quadro, portanto, hoje nós veremos que devemos confiar na poderosa mão de Deus. Primeiro, e aqui o meu primeiro ponto, verso 6, humilhe-se diante de Deus, até o tempo oportuno. Uma ordem dada à igreja: se humilhem sob a poderosa mão do Senhor. O que significa, dentro deste contexto, humilhar-se sob a poderosa mão do Senhor? É conformar-se aos seus desígnios, conformar-se à sua vontade com humildade. Diz que uma criança estava em pé no banco e a mãe tentava fazia a criança sentar. E ela endurecia o corpinho e não queria sentar-se. Até que a mãe teve que usar força e colocar a criança sentada. E a criança disse para a mãe, com os dentes rilhando: meu corpo está sentado, mas minha alma está de pé. Muitas vezes, nós agimos assim com Deus. Não temos uma obediência voluntária e não nos conformamos humildemente aos seus desígnios e aos seus decretos. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma prova disso. A perseguição, o sofrimento, a provação procedem de Deus. A perseguição, o sofrimento e a provação procedem de Deus. E é o que a igreja está vivendo. Era o que a igreja no primeiro século estava vivendo. Então a instrução de Pedro é que eles não deveriam resistir a autoridades armados em sua arrogância. Deus resiste aos soberbos, diz a Escritura, mas concede a sua graça aos humildes. Leia esta carta e encontre uma única vez em que Pedro diz: reajam violentamente. Você não encontrará. Mas procure pela palavra submissão e você ficará impressionado. O serviço cristão é a sua maior arma, porque é contra a cultura. Ninguém quer servir, todo mundo quer dominar. Pedro, então, usa humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Como lemos durante a liturgia, uma referência aos feitos de Deus na salvação do seu povo, inclusive, principalmente no livro de Êxodo. Lemos com mão forte, com mão poderosa e braço estendido, Deus libertou seu povo da escravidão dos que o oprimiam. Eu tenho meditado também no livro de Êxodo, além de Apocalipse, muito lentamente. E uma passagem de Êxodo que chama muita atenção é o comecinho da carta. Que vendo Faraó, que o povo de Israel crescia, os hebreus cresciam, ele ficou com muito medo da igreja. E então impôs sobre eles feitores de obras, e diz a passagem, e os fez amargar a vida. Os poderosos desse século podem fazer isto.
mas eles não podem matar a sua alma. Temei antes a Deus, que mata o corpo e lança a alma no inferno. E o resultado dessa opressão no Egito por Faraó nós sabemos. Faraó pesou a sua mão sobre a igreja e Deus pesou a sua mão sobre o Egito. Ele não só pesou a mão sobre o Egito, mas deu uma forcinha para o Faraó. Falou, eu vou endurecer o seu coração, porque se eu não endurecer, você não aguenta nem a primeira. E ali, através daqueles grandes sinais de prodígio, Deus libertou o seu povo da escravidão dos que os oprimiam. Com mão forte, braço estendido. E a igreja deveria celebrar esta salvação. E é isso que estamos fazendo aqui. Portanto, o apóstolo destaca a prontidão de Deus em intervir na situação que eles estão sofrendo. O primeiro cântico que os irmãos entoaram aqui descreveu uma sensação comum a nós. Que há momentos tão difíceis e parece que Deus não está nos ouvindo. E é assim que o povo no Egito sentiu. É assim que os nossos irmãos que sofrem opressão se sentem, muitas vezes. Mas Deus está pronto a intervir e livrar. Mas no tempo oportuno, no Kairos. Se tomarmos como critério o conteúdo da carta, o tempo oportuno é a segunda vinda de Jesus. Estamos caminhando para a parúzia, ou seja, a revelação do Cristo. Do mesmo modo que o viste subir, ele virá. Então, na sua primeira vinda, vestiu-se como servo e pela cruz venceu a morte, cancelou a nossa dívida e perdoou os nossos pecados. Mas veio como servo sofredor. Mas agora, a igreja olha para este dia, porque ele em breve retornará. Mas ele retornará como Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele virá com poder e muita glória para resgatar a sua igreja. E diz a Escritura, todo joelho se dobrará. Poderosos e fracos arrogantes. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que ele termina lá o versículo 10. A ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus governa sobre a igreja. Deus governa sobre o seu povo. E vivemos nesta espera do dia em que ele virá. Eu estava falando com meu sogro quantas Copas ele havia assistido na vida. Ele assistiu 18 Copas do Mundo. E eu estava na 10ª. Falou, essa aqui é a minha 10ª. E todas as Copas a gente percebe uma agitação. Bares, pessoas comendo, bebendo, reunindo a família, esquecendo de tudo. Uma espécie de ópio analgésico. Inclusive nós. Mas graças a Deus, nós não tiramos o olho deste dia. Em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. O que é preciso fazer? Moldar-se aos decretos de Deus.
voluntariamente reconhecer que Deus está no governo da tua vida e que toda e qualquer situação, quer seja sobre a igreja, quer seja sobre o indivíduo, você deve não fazer como aquela criancinha. Eu estou sentado, mas minha alma está de pé. Mas sujeitar-se a Deus voluntariamente até o tempo em que Ele trará plena salvação. Não calculei bem. Já faz 25 minutos que eu estou pregando e ainda não chegamos nem na aplicação. Quero compartilhar algumas aplicações nesse primeiro ponto da pregação, que é humilhe-se diante de Deus. Mantenha a esperança, Deus é soberano. No Egito, a escravidão da igreja aumentava e demorava 430 anos. Aos olhos dos judeus, não havia esperança de salvamento. Todavia, o Senhor subjugou a Faraó. Com braço forte, despojou suas riquezas e promoveu salvação ao povo. Acima dos poderes humanos, está a poderosa mão de Deus. Faraó, Nabucodonosor, Herodes, Nero. Vocês se lembram o que Nero fez? Pôs fogo em Roma e culpou os cristãos. Vocês viram que o novo presidente disse? Que irá culpar as igrejas pelas mortes por Covid. Eles fazem o desmando, mas quem vai pagar é você, igreja. Foi isso que ele disse na Folha de São Paulo. Um pequeno Nero. Vespasiano, Stalin, Hitler, onde eles estão? E onde a igreja de Cristo está? Os ditadores, os microditadores, não obterão vitória sobre a igreja de Cristo. Você tem esta perspectiva em seu coração? Esse púlpito é presbiteriano mesmo. Pode nem encostar que a gente tem que ver essa questão do som. Segunda aplicação. Não resista às determinações de Deus, seus decretos. Ainda que seja passarmos por provação. Devemos buscar o Senhor humildemente, com certeza de que Ele pode nos livrar. O que cabe à igreja? Ao invés de altivez, contrição verdadeira. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos. Contrição verdadeira, ao invés de altivez. Arrependimento sincero, ao invés de murmuração. Nós vamos precisar. Anote aí no seu caderninho. Fernanda parou de anotar? Note aí. Você vai precisar, urgentemente, estudar mais a Bíblia. Você vai precisar mais da igreja, da comunhão dos santos. Anote aí. Se você negligenciar estas coisas, você será engolido pela Babilônia. Se é que já não foi. Às vezes nós olhamos para os irmãos da igreja perseguida, aquele sofrimento que a irmã nos mostra, e nós ficamos compadecidos deles. E de repente eles mandam uma carta para nós. Diz assim: nós estamos orando por vocês, compadecidos da igreja brasileira. Vocês estão muito pior que nós. Porque vocês podem ler a Bíblia e não leem. Podem ir à igreja e não vão. Podem estudar e se dedicar à comunhão e não fazem. Vocês estão mortos.
A igreja perseguida se compadece de nós, porque talvez nós é que estejamos mortos. Não resista às determinações de Deus. Terceiro, o sofrimento do Senhor também será o nosso. O que significa ser cristão? Significa pequeno Cristo. É isso que é ser cristão. Não é ir à igreja. É ser um pequeno Cristo. Significa, como Jesus disse, se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Fato. A gente fica brigando para não ser perseguido. Nós não queremos, evidentemente, ser perseguidos, nossos irmãos sofrem. Mas o que aconteceu com o nosso Senhor? Se submeteu à cruz, levando sobre si os nossos pecados. Sujeitou-se às limitações da natureza humana, para que fôssemos sarados e reunidos em seu rebanho. O sofrimento do Senhor também será o seu sofrimento, inevitavelmente. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui para os irmãos da classe de catecúmenos, que têm aprendido, e nós temos examinado como vocês têm se dedicado. A igreja de Cristo é a sua noiva. Você está tendo o privilégio de ser membro da noiva de Cristo. Quarto, a história está caminhando para um fim. Veja que no versículo 6, Pedro diz, até o tempo oportuno. Haverá juízo para os que perseguem a Cristo e seus discípulos, mas haverá glória para os que sofrem por amor do seu nome. Deus salvará a sua igreja, tanto quanto nos dará glória. Veja que o sofrimento, irmãos, e a glória estão no esboço da redenção. Se tirar o sofrimento, não é a história da redenção. A nossa história, a história da igreja, é sofrimento e glória. Estamos prontos para isso? Ou você já foi cooptado pela mentalidade da Babilônia, ou eu também já fui? Porque eu também não estou isento de contaminar-se com as coisas deste mundo. Em quinto, ainda neste ponto, uma aplicação. O sofrimento da igreja não durará para sempre. E o sofrimento da igreja não é maior do que ela possa suportar. Por causa das provações que os leitores estão passando, correm o perigo real de perder a coragem e desanimar. Acontece mesmo. Por uma perseguição ferrenha, dura, implacável, os crentes podem sim perder a coragem e desanimar. Apesar de Deus não testar cristãos além do que podem suportar, resistência humana tem limites. Mas Deus jamais abandona seus filhos, e no último instante, Ele os ergue e lhes dá a vitória. Por isso que nós oramos pela igreja perseguida. Para que Deus os sustente. Porque não é fácil. Não queremos um regime deste aqui no Brasil. Mas se tivermos que enfrentar, enfrentaremos com o mesmo espírito que eles têm. Deus preparou tudo ao seu tempo e exaltará o seu povo. Todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Você lembra do que disse Jó? Naquela situação terrível,
ele lembrou que o seu sofrimento não era para sempre. E disse: eu sei que meu Redentor vive, e enfim se levantará sobre a terra. E então, revestidos os ossos com minha carne, verei a Deus. Irmã, irmão, o que você está buscando na fé cristã? Me diga. Querido jovem, o que você está buscando na fé cristã de verdade? Por que você veio aqui hoje? Em que você tem posto a sua esperança? Que o Senhor nos ajude, enriqueça em toda dádiva para louvor e glória do nome dele. A igreja perseguida deve confiar na poderosa mão de Deus. Hoje vimos apenas o versículo 6, humilhando-se sob a sua poderosa mão. Então nós vamos ter 4 domingos, não 3, porque eu falarei sobre ansiedade ainda, versículo 7. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.